Bom dia, pessoal. Eu sou o Ricardo Conegliano, sou especialista Solution Architect da Databricks. Está aqui com a gente também o Tarcísio Novaes, é Solution Architect. E a gente vai falar um pouquinho de Lakebase, tá? Vamos mostrar como que é o estado atual, mostrar uma demo e a gente vai mostrar também algumas coisas que estão por vir aí, bem legais aí para o começo do ano já. Os QR Codes aí para vocês seguirem a Databricks aí para os interessados. Deixa eu ir mudando aqui, uns segundinhos aqui. E aqui os nossos contatos, tá? LinkedIn, se as pessoas estiverem interessadas aí. Seguindo aqui, então. Bom, o webinar será gravado, tá, pessoal? A gente vai deixar o microfone mutado, então vocês não conseguem interagir com a gente com o microfone, mas nós temos aqui tanto o painel aqui do chat para comentários diversos, temos também o Q&A para perguntas, tá? E aí, assim, a gente tem o pessoal que vai respondendo aqui para vocês, ok? E Uma usem coisa botões de importante reação. é, não só para perguntas relacionadas ao tema mesmo, dúvidas técnicas, do que a gente vai apresentar aqui, utilizem o botão de Q&A, tá, pessoal? Porque aí a gente consegue controlar as respostas, depois a gente vai selecionar algumas ali para responder no final também ao vivo, tá? Exatamente. A gente vai respondendo todas aqui, aí no final a gente pega mais relevantes aí e coloca para todo mundo ouvir aí. Perfeito? Bom, o Lakebase é mais uma ferramenta aí que veio para compor aí a plataforma de dados inteligentes da Databricks, né? Então a gente, por exemplo, tem o Mosaic AI ali que faz um end-to-end em toda a parte de AI, tanto na generativa como a AI clássica. Temos toda a parte da Databricks SQL, de você consegue expor os dados ali com o JDBC, por exemplo, interagir com o editor de SQL dentro da própria ferramenta da Databricks. Toda a parte de ETL, que a maioria de vocês aqui, talvez não todos, mas tem toda a parte de ETL da Databricks, você cria os fluxos, tem o SDP, né, o DLT, o Data Live Tables, para você fazer as extrações, ETLs aí tradicionais. E temos os componentes de AI BI, por exemplo, o AI BI Genie, utiliza a AI generativa para te responder sobre os seus próprios dados. E temos também, por exemplo, os dashboards, né, o AI BI Dashboard, onde você cria visualizações ali dentro da própria ferramenta. Tudo isso gerenciado pelo Unity Catalog. Acredito que a grande maioria dos nossos clientes já estejam no Unity Catalog aqui. Para quem não conhece, é a nossa ferramenta de governança, né, ele governa todos os componentes ali do Databricks. E por baixo disso tudo, nós temos ali o formato Parquet, né, um formato extremamente conhecido, formato aberto e altamente disseminado na parte de BI, Big Data, etc. Mas em cima dele nós temos aí na camada Delta Lake, aí o Iceberg proporcionando várias features avançadas, como AST, Merge, time travel e assim por diante. Então, bastante coisa aí. O Tarcísio, muda para mim, eu não sei por que não está Não mudando pode. aqui. Tá aí. Ah, foi, perfeito. Bom, então a missão da Databricks é ajudar vocês a democratizar os dados, né? Então, tanto democratizar os dados utilizando AI, como algumas ferramentas que eu já comentei, e democratizar a AI através dos seus dados, né? O próprio Unity Catalog, você consegue fazer a governança, compartilhamento e a democratização da sua AI na sua empresa. Bom, e acredito que vários de vocês, pessoal que trabalha com um código aí, ou não, mas muitos de nós estamos conseguindo criar aplicações muito rapidamente através do Vibe Code, né? Ou seja, o IA ajudando a gente a fazer aplicações, tanto seja ali no Cursor, no Copilot, no Cloud. Então, essas ferramentas estão ajudando todos nós a sermos desenvolvedores de aplicações. O meu próprio time internamente aqui cria vários tools internos, os próprios SAs criam POCs, ou ferramentas internas para utilizar no dia a dia. E cada aplicação precisa de uma banco de dados, né? Seja ela ali própria ferramenta interna, seja web apps, seja para criar estado de memória para os agents, divulgação ou consultas de online feed store e assim por diante. E para selecionar o banco de dados, tem vários pontos
devem ser considerados, né? Por exemplo, confiabilidade, desenvolvimento e desempenho, né? O banco é rápido, ele é confiável, né? Mas é um banco simples, o quão difícil é esse banco de utilizar, né? O quão fácil é esse banco de utilizar. Ah, ele é um banco rápido, mas ele é caro, né? Então, qual é o custo desse banco de dados? Ele é código aberto? Qual é a longevidade desse banco de dados? É um banco proprietário? O que acontece se essa empresa, por exemplo, começar a ter um custo muito alto ou ir para um caminho que você não espera? Além disso, temos vários desafios, por exemplo, como a parte de provisionamento, né? Como eu vou integrar isso nas minhas ferramentas, como fazer a sincronização desse banco de dados com os meus processos de ETL. Esse banco de dados ele é escalável, né? Como eu vou escalar isso para atender todo o meu banco de dados analítico e fazer a conexão com meus bancos transacionais? Como fazer a automação desse banco de dados? Ele é compatível facilmente com processos é, é, de ICD, desculpa. Para isso, a Databricks criou o Lakebase, que é o nosso banco de dados transacional para a área de IA. Tá? Então, o Lakebase veio para compor ali na nossa plataforma. Ele está ali juntamente ali com o DB-SQL, que é a nossa ferramenta de consulta de bancos de dados. Então, você tem um SQL editor ali que, inclusive, você consegue utilizar para consultar o Lakebase. Ah, por baixo disso, nós temos ali o Agentbricks, Unity Catalog, como eu já mencionei, todos os formatos de tabelas aí, como o Delta Lake e o Iceberg. O que é o Lakebase, tá? O Lakebase utiliza o mecanismo de banco de dados do PostgreSQL. PostgreSQL, que é um banco de dados altamente difundido com os desenvolvedores, né? É o banco de dados mais difundido no Stack Overflow, por exemplo, nos projetos de startup. O Lakebase possui uma separação de armazenamento e computação. Isso proporciona várias vantagens, que a gente vai comentar bastante sobre isso durante a nossa apresentação aqui. Ele é altamente integrado com o Lakehouse. Tá? Então, o Postgres ele é um banco de dados altamente performático, ele consegue uma latência de 10 milissegundos para as queries, consegue executar até 10 mil queries por segundo, possui uma capacidade de escrita de linhas de até 15 mil linhas no início ali, e depois uma maneira incremental de 1.200 linhas por segundo. Tá? E a Databricks hoje oferece o banco de dados, o Postgres, através do Lakebase, com alguns limites, né? Nós estamos em public preview, então não está de GA, vocês podem utilizar, tem todas as vantagens do public preview, existe suporte, etc., mas ele não é GA ainda. Então tem alguns limites, por exemplo, você tem um limite de 8 terabytes para cada database, tá bom? A Databricks oferece como capacidade de processamento e memória o que a gente chama de Compute Unit. Então, você tem a partir de uma Compute Unit com 16 GB de memória até 8. E estão previstas para o ano que vem acima de 8 unidades de computação. Perfeito? Nós temos alguns limites aí quanto a instâncias por workspace. Então, temos um limite de 10 instâncias por workspace. Tá? Sempre o Lakebase é atrelado a um workspace. E temos o limite de 1.000 conexões por database. Veja só, uma workspace, desculpa, uma instância do Postgres pode ter vários databases. E temos um limite de 1.000 conexões por database. É um limite grande, mas mesmo assim é um limite que vocês podem chegar aí e isso com o tempo vai sendo liberado. Tá ok? Só comentando aqui que esse 8 terabytes não inclui dados do seu wall, ou seja, todas as alterações que você faz e você vai ter a capacidade de fazer um time travel nesses dados. Se você tem muitas atualizações, esses dados podem consumir bastante espaço, mas eles não entram na contabilização do 8 terabytes também. Então, são 8 terabytes de tabelas de dados atuais do momento que vocês tenham lá no seu Postgres. Ok? E o Postgres possui um ecossistema muito rico, né? Então, tem um QR Code com vários exemplos de extensões que a gente tem disponíveis para o Postgres hoje e são totalmente compatíveis com o Lakebase, tá? Só lembrando que o Postgres do Lakebase, ele não é um Postgres-like, não é um fork do Postgres, é o Postgres real. O Tarsis vai mostrar um pouquinho disso a mais. Então, ele é totalmente compatível, tá? Então, os drivers, por exemplo, são altamente difundidos. A gente tem drivers para Java, Python, etc.
E ferramentas também, né? O PGAdmin, o velho conhecido do pessoal que gerencia a Postgres aí, Beaver, PSQL e assim por diante. Perfeito? Bom, e o Postgres Databricks é um Postgres gerenciado, fácil de utilizar e enterprise ready. Isso é muito importante aqui, tá? Vamos falar de algumas características aqui. Como eu mencionei, ele tem a compute e a storage desacoplado, né? Então, se você hoje for lá instalar um Postgres na sua máquina, ele não é assim, né? Isso é uma característica do Lakebase, né? Então, ele possui ali essa separação, o que permite você fazer o dimensionamento e a capacidade independente da parte de computacional e da parte de armazenamento, tá? Ele é todo em serverless, né? Então ele utiliza a infraestrutura de computação da Databricks serverless, com toda a sua parte de proteção e armazenamento. E com isso você pode, por exemplo, pausar e retomar uma computação provisionada ali dentro do seu Lakebase. Ou seja, você consegue parar um processo, mesmo que esteja no processo, no meio de uma execução de uma procedure, e depois voltar e isso continuar sendo executado. Tá? Possui capacidade de alta disponibilidade de recuperação, então você tem alta disponibilidade de multizonas, você pode colocar essas réplicas como read-only para ser consumidas, e você consegue colocar um point time recovery de até 35 dias, né? Novamente comentando que quanto maior o point time recovery, mais informação ele vai reter para possibilitar essa volta no tempo, tá? Esse ele tira proveito do ambiente extremamente seguro, que é o ambiente que você já tem deploy lá do Databricks, então toda a parte de identidade, autorização, private links, criptografia, e tudo isso já é nativo, que você está dentro da plataforma do Databricks. E toda a parte de gerenciamento e observabilidade. Você tem um monitoramento incluso, o Tarsis vai mostrar isso para a gente, vocês vão ver como que funciona o monitoramento dele. Ele tem algumas features já especiais para o Databricks Apps, ou seja, você cria uma Databricks Apps já fazendo o link com o seu Lakebase e é compatível com Terraform, Billing Tags, etc. Bom, a integração com o Lakehouse não era para ser diferente, ela é bem tranquila, tá? Então você consegue fazer sincronismo automático dos seus dados Delta, né, o seu ambiente analítico, para o seu Postgres, para tabelas Postgres. Esse é o que a gente chama de telereverso, né? O teletradicional é o seu ambiente transacional para o analítico. Aqui é o sync da Delta, o ambiente analítico, para o Postgres, né? Um ETL reverso. E o ETL tradicional também totalmente tranquilo de fazer do seu Postgres para o Delta. Tá? Você vai mostrar isso para a gente na demo. Então, com alguns cliques você consegue ter isso funcionando. Esse sincronismo pode ser snapshot, né? Uma vez, pode ser trigado a cada 24 horas, ou pode ser no modo contínuo. Então, ou seja, você tem o processo streaming, chegando até seu analítico, e você já pode fazer o sincronismo lá com o seu Postgres, ou vice-versa. Tá? Você pode ter vários syncs, inclusive, no mesmo pipeline. Pipeline esse que é automático, que é criado ali, o Tarcísio vai mostrar para a gente. Você pode fazer, por exemplo, servir dados ali da sua Online Feature Store com lookups de baixa latência e tal, né? Então você pode ter todo o seu cálculo do machine learning dentro do Lakebase no seu ambiente analítico e jogar isso para o Postgres para ser consumido com uma baixa latência para os seus microserviços ou para as suas aplicações, tá? Ele é integrado com a Unity, né? Ou seja, você consegue pegar os bancos de dados do seu Postgres, né? O Postgres trabalha com bancos de dados internamente, então você pode escolher esses bancos de dados e associar ele a um catálogo lá no seu Unity Catalog. Ou seja, você está navegando lá com os seus catálogos analíticos e você vai ver um deles lá que vai ser o seu Postgres. E você vai ver as tabelinhas, todos os objetos lá, tá? E ele é suportado pela federação, então ele automaticamente já faz essa federação. O Tarso vai mostrar para a gente de uma maneira extremamente simplificada, tá? E para consultar o Postgres, além de todas as ferramentas nativas, né, você consegue consultar eles utilizando o seu editor de consultas que você já conhece e já utiliza no seu ambiente analítico, né? Que é o SQL Editor, você ali muda um combozinho e já vê o seu Postgres e faz as consultas e assim por diante. Perfeito? Tá, você está no mudo, tá? Boa, valeu aí, Conegrinha, obrigado. É o clássico aí do, do remoto, né? A gente esqueceu o microfone fechado. Mas, assim, só complementando, né? O que que a gente pode fazer com o Lakebase, né?
A Neglinha já falou um pouco aí, né, sobre a parte de fazer o ETL tradicional, o ETL reverso. E uma das coisas muito importante é que os casos de uso analíticos, eles estão convergindo também para casos de uso operacional, né? A gente fala muito de servir dados, né, que você construiu no seu Lakehouse, né, as suas versões de dados, visões, principalmente quando a gente trabalha com machine learning tradicional, que a gente cria ali tabela de feature, a gente quer disponibilizar isso para aplicações consumirem, a gente costuma levar esse dado para fora do Lakehouse, a gente perde essa governança. Então, um dos principais pontos do Lakebase, né, do Databricks, disponibilizar um banco de dados transacional, né, amplamente utilizado como Postgres, na engine do Postgres nativa, no Databricks é você trazer cada vez mais a governança para o centro, né? Ou seja, você pode pegar sua tabela de recomendações personalizadas e entregar isso para a sua aplicação dentro do próprio Lakehouse, né? Sua tabela de segmentação de clientes, criar uma feature store ali para o seu modelo consumir em real time, tá? Você também consegue construir aplicações no Databricks, isso, e aplicações precisam de um banco de dados, como a gente falou aqui, né? E você pode utilizar o Lakebase como esse banco de dados da sua aplicação, né? Fazer processamento de pedidos, você constrói uma aplicação interna para aprovação de fluxo interativo ali, solicitação de recursos, enfim. Além de tudo, né, a grande capacidade no desenvolvimento de agentes de AI aí, de salvar o estado dos agentes, né? Salvar o estado dos agentes de diversas coisas. Pode ser no chatbot, quando o usuário está interagindo ali com o assistente de conhecimento, quando ele voltar, continuar de onde ficou, né? Esse estado só é possível se você salvar isso, se você salvar esse estado. Então, se você tem o Lakebase, você pode fazer isso muito rapidamente, tá? Assim como também salvar o estágio de tarefa, de tasks dos agentes que você está criando. Então, a gente entrou numa task ali, fez uma atividade, precisa voltar e recuperar outra para saber o que aconteceu, e você precisa desse estado salvo, né? O LangGraph faz muito bem isso, mas ele não é tão extensivo e é importantíssimo ter um banco de dados por trás armazenando isso, né? Além disso, você vai fazer análise de dados dos dados que estão no seu transacional, no seu Lakebase, né? Você vai pegar os dados do Lakebase, trazer para o seu Lakehouse, fazer análise de pedidos, né? O histórico do chatbot que foi utilizado ali, o histórico, né, dos estados dos agentes que foram salvos, tá? É, além disso, no PostgreSQL você pode ler e escrever dele de diversas formas, né? A gente já falou aqui, você pode consumir ele diretamente, né? Utilizando aqui a camada do PostgreSQL tradicional, você vai pegar o URL dele, porta, conectar, enfim. Também você pode fazer isso direto do Databricks com DBSQL, você vai poder federar o seu Lakebase, a gente vai mostrar isso aqui, e também conexão direto via PostREST, né? Ainda é Private Preview, o Private Preview, para quem não sabe, é a capacidade, o Databricks entrega uma feature em Private Preview para os nossos clientes testarem, tá? Você pode ativar isso entrando em contato com o seu time de conta. É uma versão para teste, você pode utilizar, testar, ver se isso vai servir para você, se acostumar com as chamadas, e aí quando estiver em public, né, você pode utilizar isso em produção, tá bom? Então a gente tem essas três formas de acessar o Postgres. Obviamente, a gente tem um monitoramento muito bom em cima da plataforma, né? Além dos logs e dados que são coletados automaticamente, a gente também vai ter uma abinha lá no UI de métricas para a instância do banco de dados, que você vai poder ver transações por segundo, para você ter essa observabilidade geral, linhas por segundo, que você vai ver a quantidade de linhas mais buscadas, retornadas, inseridas, atualizadas e excluídas, enfim, né? As conexões abertas, que é um ponto muito importante de avaliação do banco de dados, apesar do nosso Postgres entregar 1.000 conexões, tá? Quando eu falo 1.000 conexões, são 1.000 conexões simultâneas, tá, pessoal? A gente tem um caso aqui de um cliente que está com 45 mil transações por segundo no Lakebase e a quantidade de conexões ao mesmo tempo é 300. Então a gente tem que lembrar disso. 1.000 conexões persistidas é muita coisa, porque uma entrada de leitura escrita, aquela conexão já não persiste mais, né? Utilização de armazenamento também você vai acompanhar, o percentual de uso da CPU, enfim, transferência de leitura de página, se ele está utilizando o buffer cache de forma correta, se ele está utilizando o cache do SSD local, porque ele tem um write-ahead log ali no meio do caminho, né? Como que está o deadlock por segundo. Então, ou seja, as principais métricas, elas são entregues nativamente, você vai acompanhar isso na UI, né? Gerar alertas, enfim, você tem todo o controle do seu banco de dados aí, tá? E um pouquinho de precificação, óbvio, como que isso é feito, uma vez que armazenamento e compute são desacoplados, né? O storage, né, ele é cobrado por giga por mês, aqui tem um exemplo de preço aqui, né, na região East-West. Então, o storage custa 0,023 centavos de dólar por giga por mês, muito, muito barato, né? O compute do database, ele é cobrado por hora, então você vai ter ali 0,40 centavos de dólar, né, por DBU, né?
Esse é o preço cheio, a gente está em quem adere o Lakebase, tem uma promoção de 50% de desconto nessa primeira parte da utilização, tá? E a sincronização de dados, basicamente, é um Job Declarative Pipelines, né? Um Spark Declarative Pipelines, um antigo DLT, que é 35 centavos de dólar por hora, né? Então vai depender muito ali do tamanho da base, a quantidade de dados que vão ser geridos e quanto tempo executa, mas é um custo muito conhecido aí para quem já utiliza Databricks, tá? E agora vamos para a demo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma, tá? Bom, primeira parte da demo a gente vai ver aqui como cria um Lakebase, né? Como que ele faz isso, como que a gente trabalha com isso de forma automatizada, tá? Deixa eu carregar aqui. Ah, Pera aí, pessoal. Cadê? Ué, peraí. Deixa eu parar minha tela aqui. Parar, voltar. Legal. Peraí, viu, gente? Pequeno probleminha aqui, sempre, né? Quem está acostumado em fazer demo sabe que é sempre na hora da demo, né? Isso sempre vai acontecer, mas já estou ajustando aqui. É só um problema de compartilhamento de tela, tá, pessoal? Vamos lá. A gente só testou isso umas 10 vezes, né, Coneglinha? Mas acontece. Exatamente. O efeito demo. Vamos lá, carrega, amigo. Deixa eu responder uma pergunta enquanto isso, Tarcísio, aqui só para Tá. aproveitar o tempo. Você faz tranquilo aí. O Alexandre perguntou aqui se é possível criar índices no Lakebase para melhorar as consultas. Sim, é totalmente possível. Todas as features do Postgres, ou seja, todos os elementos, índices, store procedures, todas as features utilizadas pelo Postgres são totalmente compatíveis. Ou seja, se você tem o Postgres hoje, você utiliza índices, procedures e tal, no Lakebase vai ser totalmente compatível, né? Como eu disse, ele é o Postgres, não é uma cópia, não é um like, né? Não é um Peraí, gente. fork. Ele é o Postgres real. Você consegue, inclusive, escolher. O Tarso vai mostrar para a gente qual versão que você vai trabalhar, se é 16 ou 17. Então, você vai ter seu índice ali e vai funcionar normalmente. E para compartilhamento, respondendo a pergunta do Wender aqui, se é possível, por exemplo, trocar um Oracle por um Lakebase. Claro, tudo depende de vários detalhes aí. Por exemplo, hoje temos algumas limitações, como eu mencionei, a gente tem 8 teras ali por database, temos limites de conexões, mas dentro desses limites, ele é um banco de dados OLTP com todas as features de PostgreSQL. Então, a análise seria, eu consigo trocar o Oracle por um PostgreSQL? O meu código precisa ser refeito? Minhas procedures precisam ser refeitas? Não, é uma aplicação simples que eu só uso JDBC. Então, tudo isso tem que se levar em conta. Tecnicamente, é possível dentro dos limites, mas tem que ter sempre uma análise aí mais detalhada, de como isso pode ser feito. Perfeito? Peraí, como é que não tá carregando, né? Eu vou. O André aqui perguntando se tem alguma facilidade para o processamento de streaming dentro dessa arquitetura. Sim. A gente tem o sincronismo bidirecional, ou seja, você tem o sincronismo do seu Postgres para o Lake House, Delta, né? Então, Postgres para Delta e Delta para Postgres. Esse sincronismo você pode escolher modo contínuo, né? Ou seja, quando você tem uma tabela analítica sendo alimentada por outros sistemas e você quer colocar ela no Postgres para servir alguma aplicação específica com baixa latência, você pode fazer esse sincronismo ligando o Change Data Feed, tá? Falando um pouquinho aqui de algumas coisas mais técnicas, pessoal. Mas, ou seja, é uma feature no Delta que você fala, ó, eu quero que você gere todos os dados de inclusão, alteração e exclusão para que o meu receptor consiga entender esse CDC, né? E consiga entender o que eu tenho que fazer com cada linha. Então, o, esse sincronismo permite com que você leia essas tabelas que tem a CDC e faça inclusão, alteração, exclusão direto no seu Postgres, tá bom? E o contrário também é verdade. Você consegue fazer a leitura constante do seu dado que está sendo atualizado pela sua aplicação no Postgres para o seu ambiente analítico, em modo streaming, tá bom? Se não tiver claro que você pode completar a sua pergunta lá, tá?
Só tô removendo aqui. Tá me ouvindo aí, Corneliano? Tô ouvindo. Dá Tá, tempo de mais beleza. uma? Eu Você já vou. conseguiu aí? Pode responder mais uma. Tá bom. Tem a do Lucas aqui, eu vou pular do Lucas, já respondo, tá, Lucas? Tem a do Luiz César Close. É possível colocar o Lake Base como endpoint na AWS DMS? Sim, o Lake Base, como eu falei, ele é uma instância Postgres, então ela poderia estar no EC2 ou pode estar no Lake Base do Databricks. Então você vai configurar o JDBC, o Tarsis vai mostrar para a gente como você configura o cliente, e aí se o cliente nem sabe que está dentro do Lake Base ou se ele está num PostgreSQL uh, uh, standalone. Então, se o seu DMS é compatível com JDBC e ou compatível com Postgres, sim, vai funcionar normalmente. Tá bom? A solução parecida com Kafka do André aqui. Na verdade, a solução parecida com Kafka é o Zero Bus. É uma outra feature da Databricks que está em preview. Tá? Então, você, por exemplo, vai utilizar o client do Kafka já customizado. Você vai alterar, parece que é um parâmetro apenas. E a sua aplicação consegue depositar direto do Zero Bus, né? E a Databricks faz um cache disso para que isso seja extremamente rápido e ela já vai depositando numa tabela Delta. Tá? Mas isso não tem nada a ver com Lakebase, é uma feature para substituição do Kafka que chama Zero Bus. Tá? Se te interessar, pode dar umas bugadas aí, que tem essa nova feature aí vindo rapidamente aí. No início do ano já deve estar saindo para o preview. Uh, Serverless Scale to Zero, pensando em ambiente de desenvolvimento. Excelente pergunta, Felipe Capitelli. O Tarsis vai mostrar para a gente toda essa parte de branches que é possível fazer no Lakebase, tá? Assim, a gente obviamente começou do comecinho, as coisas bem básicas, eu falei aquele lero-lero ali de como funciona para mais pessoas entenderem, mas agora a gente vai descer um pouquinho mais técnico, ele vai mostrar para a gente como que funciona essa Bom, parte de branch no Lakebase, tá? Como funciona o autoscale, ou seja, o autoscale ele é possível fazer autoscale to zero e tem um autoscale totalmente automático, tá bom? Tanto em ambiente produtivo como em ambiente de desenvolvimento, tá ok? Ah, do Matheus aqui, temos a aplicação de Django que utiliza PostgreSQL, esse deploy está em Kubernetes. Faria assim de mover-se. Eu vejo que faz bastante sentido. Deixa eu ler a pergunta aqui em voz alta, né? Então, ele tem uma aplicação Django que utiliza PostgreSQL já hoje. Já está deployado em Kubernetes. Faz sentido mover para um banco Lakehouse, Lakebase? Você vai ter grandes vantagens, inclusive se você já tem o Databricks com o seu Lakehouse, se você tem já as suas tabelas analíticas, se você trouxer esse Postgres que você utiliza em Kubernetes para dentro do Databricks no Lakebase, sim, você vai conseguir grandes benefícios, principalmente nessa parte de ETL tanto para analítico como ETL reverso. Com alguns cliques você vai ter isso funcionando. Você não vai precisar configurar ETLs ali do seu ambiente do Kubernetes para o Databricks, etc. E teoricamente não, na prática ele é totalmente compatível por ser um Postgres, tá bom? bom, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. A gente tem uma demo que ela estava já prontinha aqui, mas a gente teve um probleminha técnico aqui. Vamos fazer a demo aqui ao vivo. Vou compartilhar minha tela. Coneglian, se eu for esquecendo de alguma coisa, você vai me ajudando aí, beleza? Que a gente, Perfeito. como são vários pontos, pessoal, a gente tinha preparado uma demo aqui já pronta, mas aí teve uma alteração no meio do caminho aqui, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é a tela do Databricks, tá? Que vocês já estão acostumados, tá? Tem o Databricks padrão aqui, aqui tem o What's New. Não sei se tem alguém que nunca acessou o Databricks aqui, tá, pessoal? Mas aqui é a nossa plataforma de dados. Aqui você pode, o menu lateral esquerdo aqui, bem extensivo, com todas as features, né, que tem no Databricks. E uma delas que a gente vai explorar hoje é o Lakebase. Então a gente vai clicar aqui em Compute, né? E aqui em Compute você vai poder criar seu cluster tradicional, um Job Compute, que são os para execução, né, de jobs agendados, SQL House, etc. Aqui as aplicações e o nosso Lakebase, né? O Lakebase Provisioned, que é o Lakebase provisionado. Então aqui eu posso criar minha instância do banco de dados. Eu vou colocar o nome no meu database aqui, né? Vou escolher aqui qual é a capacidade, se vai ser um capacity unit, 2, 4 ou 8, igual a gente estava mostrando ali na documentação, né? E aí tá para expandir para mais.
O Serverless Usage Policy, que basicamente é a política de custo, ou seja, para qual carteira você vai guardar esse dinheiro, né? Eu vou guardar aqui nessa do Budget Policy Serverless. Então, na hora de eu fazer meu filtro lá no meu Cost Management, eu vou conseguir ver as tags que eu inseri aqui. E aqui nas configurações avançadas, eu vou poder ver aqui qual que é o Restore Window, que eu vou poder utilizar, ou seja, eu posso 7 dias, né? O padrão, o mínimo é 2 dias no provisionado, mas posso ir até 35 dias, então, ou seja, eu posso ter até 35, né, versões aqui no meu Point in Time Recover. Vamos deixar aqui o padrão, que é 2. Posso criar a partir de um Point Time Recovery, ou seja, eu posso vir aqui dar um Create from Parent, né? Vou definir aqui o nome, qual é o nome da minha instância, né? Que eu vou utilizar como referência aqui, qual que é o Point in Time, de onde se vai ser o Current Point Time, se vai ser uma data específica, se vai ser o Log Sequence Number, para você ver os detalhes que tem aqui. Além disso, eu também posso habilitar HA, veja que interessante, eu habilito HA, e além de habilitar o HA, eu posso dizer o seguinte: olha, eu quero que todas as minhas operações de leitura sejam feitas aqui na minha instância de réplica do HA. Então, eu dou aqui, habilito isso e digo qual que é o tamanho da minha instância de HA. Né, o tamanho no sentido de quê? De compute. Então, vai depender de qual processamento que você está esperando e de qual a quantidade de queries por segundo que você está esperando, né? Então, vamos deixar aqui no padrão, só para a gente criar aqui. Eu tenho um banco de dados que está criado aqui, ó, que é o meu é, Tarcísio Webinar, tá aqui meu banco de dados, ele tá vazio, tá, pessoal? Não tem, mas aqui não tem problema, só para a gente dar uma olhada nas configurações. Então, aqui minhas configurações avançadas, né, que eu não defini, meu banco de dados, e aqui, ó, Connection Details, são todas as conexões que eu posso, né, como eu posso fazer com o meu banco de dados, então eu posso usar o client PSQL tradicional, posso utilizar os parâmetros de conexão para uma interface de banco, né, um editor de SQL tradicional, a string de conexão, ele me dá vários exemplos, JDBC, né? PyScope, SQL Alchemy, super utilizada aqui essa biblioteca para conexão JDBC, né, com Python, enfim. E aqui no catálogos, eu posso criar um catálogo para quê? Para federar no Unity. Então, vou aqui, ó, criar um catálogo gerenciado, vou dar um nome. Então, aqui, ó, Tarsis Webinar Base Catalog, né? Gigantão o nome aqui, então vou colocar só Tarsis Lake Base Catalog. Qual que é o banco de dados do Postgres? Como eu só tenho o padrão criado, eu vou utilizar o Databricks Postgres, ou seja, eu posso ter um catálogo para cada banco de dados no Postgres, tá? Então isso aqui é importante referenciar. Eu estou não tenho Create Catalog no Medstore, legal. Vamos para outra instância onde eu tenho aqui, pessoal. Espera aí um momentinho. Aqui na demo ao vivo, dependendo do ambiente que a gente tem acesso ou não tem. Voltando aqui. Deixa eu ver se o meu está disponível aqui. Hum, Não está aqui. Vamos aqui no outro. Aqui no meu aqui. Está carregando já já. Estou logando no meu outro ambiente aqui. Vou vir aqui no meu compute. Lake Base Provisioned. Vamos criar um. Aqui já tem um que está pronto aqui, né? Vou pegar esse que está pronto aqui. Então, ele. Aqui tem um catálogo criado, veja, ó. O catálogo está criado aqui até da nossa demo padrão. Então, se eu clicar aqui no meu catálogo, ó, o que que eu vou ver aqui no Unity Catalog? Eu estou vendo o meu banco de dados PostgreSQL. Se eu clicar aqui em inventário, né? Deixa eu iniciar aqui o Cluster Warehouse para a gente ver isso. Quando eu clico aqui na minha tabela de inventário, eu vou ver aqui a tabelinha, vou dar um sample data aqui, ó. Deixa eu me dar permissão aqui no catálogo. Tá, range. Vocês aqui. Ó, você vê aqui, galera. Vou dar permissão aqui. Depois eu peço desculpa pro Rodrigão. Então, eu venho aqui em Sample Data. Agora eu vou ter acesso. Então, eu estou vendo os dados que estão aonde? Que estão lá no Postgres, tá? Então, esses dados estão lá no Postgres, só que eu estou federado. Se eu vier aqui em Details na tabela, ó, quando eu venho aqui em Overview da tabela, eu posso ver aqui, ó, sobre essa tabela, que o tipo dela é foreign, né? Ou seja, é uma tabela federada. Que qual é o data source? O data source é PostgreSQL, tá? Então, todas as tabelas do banco de dados public que está lá no Postgres, tá? Então, uma vez que essa tabela está aqui, o que que eu posso fazer, né? Eu posso criar a partir dela uma nova tabela e ingerir ela para o Databricks. Uma outra coisa importante que eu posso fazer também, eu posso pegar aqui o meu, por exemplo, o meu banco de dados de exemplo aqui.
Vou pegar aqui por exemplo, o New York Taxis aqui. Vou pegar aqui as viagens, né, do New York Taxis, que é um exemplo de banco de dados que já vem aqui no Databricks. E eu posso dar um create aqui, ó, synced table, tá vendo? O que que é a synced table? É a tabela que eu vou sincronizar com alguma fonte. Então, eu vou sincronizar nesse caso aqui, ó, com o meu, deixa eu ver aqui, aqui, o Catalog Postgres. Vou selecionar qual que é o esquema do Postgres, que é o público, e eu vou dar o nome aqui, ó, Trips New York, Texas. Beleza? Vou escolher qual que é a minha primary key, que eu vou utilizar para ele, para ele fazer essa réplica, tá? Vou colocar aqui tanto o pickup time quanto o drop-off time. Vou colocar as duas aqui. Vou carregar no modo snapshot, poderia ser triggered ou continuous, então continuous ele vai ficar o tempo todo replicando. Eu posso agendar aqui, né? Eu digo para ele que a primary key é única, tipo, confia que a primary key é única, que eu conheço essa tabela. Crio um novo pipeline, né? Dou um create. E o que ele vai fazer vai passar a replicar a tabela, né? Eu não tenho o create table aqui na tabela de samples, mas não tem problema aqui, tá, pessoal? Só para a gente vir aqui de exemplo. Eu posso pegar outra tabela que eu tenho aqui de demonstração, né? Vim aqui na tabelinha de exemplo de interações hospitalares. Mesma coisa, ó, synced table. Pego lá o meu post green do Rodrigão que eu peguei de exemplo aqui. Coloco no público, coloco aqui a tabela de internações, digo qual é o meu ID aqui, né? A mesma coisa, snapshot, né? Como eu falei, trigger e dou continuous. Primary key é única, mando ele criar um novo pipeline, onde ele vai armazenar aqui os dados do pipeline, dou um create, e aí ele vai jogar essa minha tabela. Veja que ele fica marcado aqui já, ó, como uma tabela, né, que a gente chama tabela sincronizada, ó. Então, minha tabela de internações está vindo para cá, ele está provisionando o pipeline e ele vai passar, né, fazer o sync inicial aqui, tá lá na tabela do Postgres. Então, já consigo ver aqui dentro do meu catálogo federado, tá? Voltando aqui para o meu Postgres, deixa eu pegar aqui o Postgres que a gente estava tendo de acesso. O que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar aqui o Connection Details, ó, e vou conectar nele aqui só para vocês entenderem. Vou pegar minha CLI aqui, então, vou dar um clear aqui. Vou colocar aqui a minha string, né? Ô, Vou Tarsis, pegar a gente ele. tá vendo só o browser, tá? A Ah, gente não então, vê peraí. o seu terminal. Boa. Desktop. Agora vocês estão vendo? Sim, agora sim. Então, aqui deixa eu fazer de novo aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha string de conexão com PSQL, tá? Vou colocar aqui. Ele vai pedir a minha senha. Como a autenticação é a auth, eu pego o meu token aqui, autentico no banco de dados. Então, permission. Não, tem que me dar permissão, obviamente, né? Eu estou sem permissão ao banco de dados. É bom que a gente já vê aqui, ó. Coisa que eu estava esquecendo de mostrar. Então, permissionamento, eu vou dar permissionamento para quê? Para utilizar, né, o banco de dados. Então, posso dar um can manager aqui, né? Vou adicionar aqui, can manager, vou dar um save aqui. Beleza. Dei um save aqui, então tenho permissão. Vou adicionar agora vou colocar uma role para mim aqui. Vou me dar a role de super user, né? Todos os atributos aqui. Dar um confirm. Certo? E aí sim, eu volto aqui no banco de dados agora, venho aqui das minhas conexões, detalhes da minha conexão, colo aqui, novamente copio meu token, colo aqui, e agora eu tenho acesso, né, ao banco de dados aqui, tá? Então ele não vai encontrar nada aqui porque eu não criei, né, com o meu usuário, né, nada no banco de dados, não tenho acesso ao esquema público aqui, mas como vocês podem ver, eu consigo conectar diretamente no banco de dados aqui, tá, pessoal? Bom, voltando aqui agora, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Deixa eu voltar aqui, não foi aqui, né? E aí, falando um pouquinho, já, né, a gente já fala do Lakebase, o Lakebase, né, já é uma disrupção muito grande dentro da plataforma Databricks. Vamos falar um pouquinho agora de futuro, né? Além de tudo que a Databricks está trazendo, né, o Lakebase para dentro da plataforma, o que que nós temos como futuro, tá? Vocês devem ter visto aí que a Databricks adquiriu a Neon, tá? E o que é a Neon? A Neon era uma startup que entregava o Postgres Serverless, né? Vocês devem ter visto aí que o valor de mercado dela chegou aí
próximo a US$ 1 bilhão, né, com a ideia de modernizar a infraestrutura de banco de dados voltado para agentes de IA. Porque quando a Neon foi lançada, foi focada nisso, tanto que 80% dos bancos de dados que eram criados no Neon eram criados por agentes de IA ou focados nisso, né? Coisa que bancos de dados tradicionais não conseguem acompanhar as demandas na velocidade por conta da infraestrutura, modo tradicional de instalação. Imagina um agente de IA precisando criar um banco de dados agora e ele precisa provisionar isso, vai esperar instalar? Não, isso não dá tempo, né? Então a Neon estava criando essa nova capacidade para atender essa demanda que eles já estavam vislumbrando, né? E essa arquitetura que separa armazenamento de computação permite provisionamento rápido, no caso do Neon, em menos de um segundo, né? Suporta velocidade para experimentação rápida. Então, traz o quê? Você traz o PostgreSQL como o pay-as-you-go. E a gente está trazendo isso para onde? Para dentro do Databricks, né? E o que que isso representa para vocês? O que que representa para os nossos clientes, né? Os clientes agora podem aproveitar as features, né, tão esperadas do Neon para desenvolver com o Lake-Based Autoscaling, tá? Então, o que que é o Lake-Based Autoscaling? O Lake-Based Autoscaling é uma versão do Lake-Base que permite que essa escala seja provisionada automaticamente. Ao invés de você ir ali escolher uma capacidade única, você pode definir qual é o range que ele vai fazer isso. Então, o futuro com o Lake-Base, ele é autoscaling, tá? Você vai ter, além disso, você vai olhar para o Lake-Based Autoscaling, você vai olhar ele como um padrão de desenvolvimento de projeto mesmo, criando suas branchings, os snapshots, point time recovery, que já é suportado, né? E aí a capacidade ajustada com o que precisa, né? Então você vai ter o dimensionamento dinâmico. Então ela é ajustada de acordo com a demanda. Escala para zero, olha que coisa. Quem já imaginou isso, né? Com um banco de dados tradicional. Você pegar um banco de dados tradicional, depois, se ele não está sendo utilizado, ele escala para zero, e aí quando vem a próxima pedido, ele sobe ali em menos de um segundo e já provisiona o dado. Quem já imaginou que isso poderia ser entregue um dia, né? Então a capacidade de escalar para zero é muito importante. Branch de desenvolvimento, ou seja, você vai tratar o seu banco de dados como um código, tá? Você vai ter o branch do Lakebase, né? O isolamento instantâneo de cópia zero, que permite que você construa carga de trabalho em produção sem se preocupar se você está impactando o branch produtivo, exatamente como você faz desenvolvimento de código tradicional. Ou seja, você vai ter um fluxo de trabalho Git, só que voltado para dados. E ainda mais, utilizando ambiente efêmero. Quando você criar sua branch, você vai ter um ambiente efêmero que existe só para aquele desenvolvimento, tá? Além disso, obviamente, você vai ter uma recuperação, você vai ter o backup restore, né? Você vai ter recuperação de backups aí, só que de forma mais precisa, né? Você vai poder, além de agendar os seus snapshots, você vai poder ter uma recuperação ali dentro de 1 hora, 2 horas, ou até recuperação instantânea, tá? Isso te permite ter uma validação segura do seu ambiente de dados. Você pode fazer uma cópia só para validar os seus dados sem impactar o seu ambiente produtivo, tá? Os ambientes têm disponibilidade regional, então o Lake-Based Provisioning de hoje está em todas essas regiões da AWS e Azure, né? Na Azure a gente já tem no Brasil South, então a gente sabe que tem clientes que têm restrição de uso de região, aqui no Brasil só pode utilizar o Brasil South, isso está disponível na Azure, tá? E o Autoscaling está disponível ali na AWS, nas principais regiões, e as outras aí estão para chegar. Agora vamos fazer uma demo aqui, deixa eu ver se vai rodar outra. Então, aqui, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui novamente o meu ambiente Databricks, tá? Tradicional, eu vou ali agora, olha só, eu clico naquele menu onde fica o Databricks One e vou acessar o Postgres Autoscaling, tá? E aqui, veja só, eu estou vendo, olhando projetos, tá, do Lakebase Postgres. Eu não estou olhando para banco de dados, eu literalmente olho para projetos. Tem a documentação, que já está ali, né? Pronta, a documentação tá pronta para você acessar e utilizar, né? Que ele é Public Preview. Então vamos criar um projeto novo aqui. Vou dar o nome para o meu projeto aqui, né? Tarsis Webinar Demo. Escolho a versão do meu Postgres, né, que agora tem a 16 ou a 17 que você pode utilizar, vou deixar 17. Ele já vai criar por padrão duas branches, uma de produção e de desenvolvimento, né? Vai ter um database por branch, né? Na versão 17 ele mostra ali, dou um create, e olha só, ele está ali já criando minha branch de produção e já vai disponibilizar de desenvolvimento também, tá? Se eu vier aqui em branches, ó, estou vendo ali de produção sendo criada. Em configurações, veja, a configuração do projeto e não do banco de dados, tá? Tem ali, ó, o compute default, toda vez que eu criar um database, ele vai criar com aquela capacidade. O instant restore, que eu quero definir, de quanto em quanto tempo eu quero ter esse point time recover, se é um dia, 12 horas, 2 horas, 1 hora. Permissão, né, para o projeto, ou seja, eu não estou dando permissão para um banco de dados, estou dando permissão para o projeto inteiro, tá? Então eu escolho ali quem vai ter permissão a esse projeto, pode ser um grupo, um usuário, can manage, can use, da mesma forma que vocês viram, né, no outro.
Você pode dizer quando que as janelas de atualização vão ocorrer, ou seja, quando que o Postgres vai executar a atualização ou deletar seu projeto, se for o caso, né? Que deleta tudo no caso. Então tá aqui o dashboard, meus branches já estão disponíveis. Eu vou clicar na minha ambiente, no meu branch de prod aqui, olha só, tô vendo aqui minha primary instance, né? Quando ela foi criada, o tamanho da minha primary instance, né? E aqui, ó, o connect, ele já me dá também aquele mesmo que vocês viram no Provisioned, né? String de conexão com o PSQL aqui, tá? Eu posso editar a minha instância primária, vou dar um nome para ela aqui, né? Tá vendo aqui a minha capacidade, vou diminuir um pouquinho, colocar aqui de 2 até 8, tava de 8 até 12, então vou dar um nome aqui de primary, né? Prod, né? Que é meu ambiente produtivo, né? Eu posso aqui, inclusive, veja só, escalar para zero. Falou assim, ó, vou deixar escalar para zero depois de 5 minutos. Depois de 5 minutos, ou se for muito crítico, eu não deixo escalar, posso colocar quanto tempo eu quiser, 30 minutos, 5 minutos. Então, nesse caso aqui, eu deixo o default, né? Escala para zero, se dentro de 5 minutos ninguém utilizar nada. Então, ele está ali já tornando o ambiente ativo, ele vai, né, disponibilizar. E olha só, posso criar réplica secundária aqui também. Adiciona nova réplica secundária aqui, vou diminuir, colocar ela menorzinha aqui, que é só para transações de leitura. Vou dar o nome aqui de read réplica, tá? Vou adicionar aqui. Então, agora eu tenho a minha instância primária, a minha read réplica, na branch de produção, tá? Ou seja, eu estou na branch de produção. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na branch, né, de desenvolvimento, tá? Então, na branch de desenvolvimento, que tem o parent ali, que é produção, a mesma coisa, ó, primary instance da branch de desenvolvimento, tá? Então, eu vejo aqui o monitoramento, eu posso olhar que o monitoramento, né, isso aí serve para qualquer instância do banco de dados, então tá ali, que ele iniciou e desligou. Queries ativas, você vai poder ver, performance de queries, né? A operação do sistema, como que tá, né? Se as configurações foram aplicadas, o que foi alterado, né? Eu volto aqui nas métricas e vejo o compute settings, tudo mais. Tem o SQL Editor, obviamente, dentro aqui, que eu já posso aqui criar a tabela aqui de exemplo, veja só, vai inserir alguns dados ali, né? Depois eu dou um select. Então, vamos executar isso aqui. E aí ele vai criar para mim a tabela, né? Inserir 10 registros na branch de desenvolvimento, tá, pessoal? Ou seja, eu estou aqui, vejo, estou trabalhando em dev, tá? Então tá aqui meu select que eu fiz, ele executou os três comandos de uma vez, que está ali, né? Já pronto para executar. Volto aqui, o que que eu vou fazer? Eu tenho a minha parent branch, que é a produção. Então, eu vou comparar aqui as duas, né? Então, ou seja, é muito mesmo como desenvolvimento de código, né? Olhando para CI/CD. Olha só, eu estou vendo aqui a diferença que eu tenho do meu ambiente de dev para o de prod, que torna meu desenvolvimento muito mais seguro, tá? Eu vou aqui nas tabelas aqui no menu esquerdo e eu consigo ver quais tabelas que estão criadas, que é essa aqui. Olha só, eu tenho um editor aqui que eu posso adicionar um registro. Vou dizer aqui como se isso aqui fosse uma tabela de produto. Vou dar o nome aqui, produto A, tá? Vou dar o valor para esse produto, tá? Ele vai custar aqui 0,08 centavos. Vou dar um Save Changes, ele já inseriu lá, ó. E eu posso, inclusive, verificar isso no SQL Editor aqui, tá? Posso colocar aqui um select aqui em cima dessa tabela e eu vejo o registro que foi adicionado ali, tá? Voltando aqui nas minhas branches, eu volto aqui na minha branch de produção agora, ou seja, estou em produção, venho aqui no SQL Editor, faço a mesma coisa, executo aqui o meu DDL, tá? Então, a mesma coisa, create, né? Fiz inserir os registros, está aqui o select, né? Que não tem nada a ver com o de lado de dev. E agora eu vou comparar, ou seja, ele vai comparar aqui o esquema, tá? Não são os dados, ele está comparando o esquema, porque dados de dev é de dev, olha lá, ó. Seus esquemas estão sincronizados, você não tem diferença nenhuma nos esquemas, tá? Então é muito bom para acompanhar isso, tá? Volto aqui no meu editor, né, de tabelas e olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um Database Studio, tá? Além de adicionar registros por aqui, ó, eu posso utilizar um estúdio de database para criar banco de dados, tabelas. Então tá aqui, ele me mostra aqui todas as configurações. Vou criar uma nova tabela aqui, né? Tabelinha de produtos aqui, tá no esquema público, tá ali o esquema selecionado, coloco aqui produtos. Aí eu vou adicionar a coluna de ID, né? Coloco aqui o serial, né? Eu tenho o modo serial, né? Se é default aqui, eu não vou colocar valor default nenhum. Vou dar aqui o nome aqui para o produto, né? O tipo de dados, coloco um varchar aqui de 100, tá? O adiciona not null também, vou deixar um constraint not null aqui. Bom, adiciona mais uma coluna, eu vou colocar aqui a coluna de data de cadastro, né? Vou colocar aqui o tipo timestamp, né? Colocar um timestamp com time zone. Nesse caso, né? Além de adicionar um constraint, eu vou colocar aqui um current timestamp, que o current timestamp do Postgres já traz o time zone também. Adicionar a coluna de preço agora, né? Vamos colocar aqui a coluna de preço. Opa, uma coluna de preço aqui. Vamos colocar o tipo de dados aqui decimal, definir a precisão também.
do banco de dados, adicionar também um constraint not nulo, coloco um valor aqui default é zero, né? Se alguém não inserir registro nenhum, o valor vai ser zero. Bom, só de exemplo, vou dar um review em create, ele vai me mostrar aqui o DDL que ele vai executar, olha só. E aí eu posso dar um create table, tá? Então, na hora que eu dou o create table, ele já vai criar a tabela lá no banco de dados e eu posso abrir a tabela direto, tá? E aí eu posso inserir alguns registros aqui. Então, vou inserir um registro, vou dar um nome aqui, produto, né, B, que eu já coloquei o produto A lá. A data de cadastro ele vai pegar por padrão timestamp, né? O current timestamp, coloco o preço, dou um save changes. E aí eu vou, posso ir ali no SQL Editor, ó, e fazer um select aqui da minha tabela de produtos, tá? E aí eu vou poder ver aqui que a minha tabela de produtos está criada na minha branch de desenvolvimento, ou seja, no meu banco de dados de desenvolvimento, tá ali os meus registros, né, bonitinho, tá? Deixa eu saltar aqui para a gente ir para a próxima parte, que eu acho que é bem interessante para a gente ver, porque a gente atrasou um pouquinho por conta do probleminha técnico. Vendo aqui as minhas branches novamente, né? Então, tenho aqui minha branch de desenvolvimento. O que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou conectar na minha branch aqui, né? No modo, usando o PSQL Client. Então, tá aqui minha string, tá? Eu posso copiar aqui a minha string do meu PSQL Client, fazer a mesma conexão que eu fiz agora há pouco para vocês, dessa vez utilizando o ambiente que eu tenho acesso, né? Que eu criei aqui para o nosso ambiente, e eu fiz essa demo aqui para a gente dar uma olhada. Então, olha só, agora, quando eu pedir para listar as tabelas do banco de dados, aí eu vou ver, porque agora eu tenho acesso ao ambiente que eu criei. Vou dar aqui um select na tabela produtos, só para a gente, enfim, pra vocês verem aqui, é importantíssimo vocês verem isso, que isso é um banco de dados Postgres tradicional, ou seja, eu estou conectando num ambiente que não tem nada a ver com Databricks, utilizando o PSQL Client. Posso também utilizar o quê? Um IDE, né? Um SQL Editor. E aqui eu vou usar o famoso PGAdmin. Quem já desenvolveu em Postgres sabe do que eu estou falando. Super tradicional. Coloco aqui, né, o nome da conexão, defino aqui o host, né, a porta é a tradicional, defino qual que é o banco de dados padrão que eu vou conectar, vou deixar o banco de dados que é criado por default, que é o Databricks Postgres, coloco o meu usuário, vou colocar o meu token, que a autenticação é o auth aqui, tá? Também dá para fazer por role também. Tenho que colocar o modo SSL require, que é o padrão do Databricks, tá? Dou um save, e aí ele já vai criar a conexão para mim, tá, pessoal? Então tá aqui, a conexão tá criada. E aí eu consigo ver aqui, aí é PG admin tradicional, tá? Eu posso ver aqui o databases aqui criados, então eu vou ver aqui os esquemas, vou navegar até meu esquema público aqui, vou ver aqui as minhas tabelas que estão criadas, enfim, aqui agora é o modo tradicional do PG admin, ou seja, você pode literalmente administrar o seu banco de dados através de uma ferramenta comum. Isso aqui é para mostrar para vocês que o Lakebase ele é um Postgres direto. Então, gerei aqui o script SQL, que o PGAdmin permite a gente fazer isso. Dou um select aqui, posso usar aqui para adicionar um registro. Isso aqui é literalmente só para mostrar para vocês que é um banco de dados comum. Repetindo mais uma vez aqui, crio um novo produto aqui, né? No OK, o timestamp já vai vir por default, current timestamp, coloco o valor aqui do produto, tá? E aí eu dou um save changes e aí eu vou poder ver isso aqui posso fazer o select agora na tabela, tanto aqui quanto um select lá pelo meu terminal, tá? Pelo meu PGAdmin, que já está pronto aqui, tá, pessoal? Então, assim, a gente deu uma atrasadinha aqui devido aos nossos pequenos problemas técnicos aqui, tá? Eu vou passar aqui, quando a gente já respondeu bastante pergunta aqui, não sei se tem mais alguma aí que a gente quer dar uma olhada, o que que você acha? Ah, temos ainda algumas perguntas interessantes aqui. Tá, se tem mais alguma coisa para mostrar aí? Não. Não, não, acho que por conta do tempo também avançou, a gente Tá. assim, Co- é bastante detalhe, pode procurar a gente, tá, pessoal? Até falar isso, procure o seu time de conta para tirar mais dúvidas, a gente tem N demonstrações que podem ser feitas, tá? Então, eu acho que a Databricks está entregando um produto extremamente disruptivo em cima de um conceito antigo, que é o RDBMS, né, que nunca deixou de ser importante, é sempre relevante, tá? Não sei se tem algum aí que é interessante para Ô, a gente Tarcísio, responder agora. coloca para gente só o slide do disponibilidade, por favor. Boa, vou colocar. Deixa eu voltar aqui. Acho que o Felipe Capitelli colocou aí na US East 2 e não está suportado ainda. Só vou checar aí. Deixa eu ver, deixa eu Mas ver. lembrando, então a gente tem duas versões, tá? Às vezes a gente chama a Aqui. Autoscaling de versão 2, ela ganhou o nome de Autoscaling, Isso. que é o derivado do Neon.
né? Então, em um momento, não há problema nenhum vocês continuar trabalhando com Postgres na versão normal que está lá dentro do Compute. Nenhum problema. É totalmente compatível. Você só tem algumas features a mais, como Autoscale to Zero e Autoscale automático, tá? No Neon e algumas outras coisas menores, mas imagino que para o início de projeto, o que está lá na aba Compute atende muito bem, porque ele já tem o Postgres completo, com todas Exato. as plugins, etc. Aí você fala, pô, Cornelio, mas se eu fizer isso no convencional, nessa versão 1.0, como que eu vou migrar para 2? Assim que a 2 estiver um pouquinho mais madura, com mais áreas e antes do GA, vai ser possível com um clique você migrar para 2. Então, você vai dar um Isso. clique no seu banco de dados, ele vai passar para. Você vai encontrar seu banco de dados lá nessa aba nova que o Tarsis mostrou para a gente. Fica lá no canto direito, lá em cima, se o Tarsis puder daqui a pouco mostrar para a gente novamente. Vou mostrar de novo aqui. Deixa, tá vendo minha tela aí, né? Do Google. Então aqui, ó. Vocês estão vendo aí minha tela, né, gente? Tá vendo aí, Cornelio? Então, sim, esse é o que a gente Então, chama de versão esse 1, é o o. Lake Base É, Provisionalized. provisionado aqui, ó. Provisioned. Provisionado, você dá um create database instance, então você cria um banco de dados provisionado aqui. E essa nova versão que eu mostrei, que é o Outscaling, você vai acessar aqui via aba e vai vir aqui, ó, Lake Base Postgres Outscaling, tá? Que está disponível apenas em algumas regiões ali dos Estados Unidos, a AWS, estamos planejando para trazer em mais regiões, mas está aqui o projeto, né, que eu criei para você ver, né? Eu falo banco de dados, mas a gente olha agora para os dados como projeto, então está aqui o meu projeto, que tem duas brands, e essas brands têm bancos de dados por trás dela. Então, no meu caso, na minha branch de prod, tem aqui a primary prod e a read réplica, tá? O Tarsis, muito rapidamente, naquela tela que você está, você tem a parte de permissões ali? Ah, tenho, parte de permissões. Deixa eu voltar Isso. aqui. É a permissão no projeto, tá? Então, você vê aqui no projeto, é, é, branch, cadê o Então, veja overview? bem, só para esclarecer aqui, que eu vi algumas perguntas relacionadas a isso. Muitas coisas dentro do Postgres, elas são gerenciadas por Postgres. Então, você vai dar acesso a uma tabela, a uma Aqui, ó, procedure, esse tipo de coisa dentro do Postgres. permissões aqui. Isso. Você dá permissão a nível de projeto ou lá no versão 1, que você dá permissão Isso. na instância. Então, o É, que Unit foi Catalog aquilo. chega até um certo nível e aí a partir daí é gerenciamento Postgres puro. Tá bom, Que foi pode aquilo que vocês prosseguir. viram aqui, né? Eu mostrei a tabela para vocês do acesso de um colega e quando eu fui listar com o meu usuário, eu não vi as tabelas. Por que que eu não vi as tabelas? Porque eu não tenho acesso no Postgres, tá? Porque aqui, acho que não tá mais aqui no meu histórico, mas aqui, ó, na hora que eu listei, tá? Eu mandei um DT aqui, ó. Did not find any relations. Por quê? Porque eu não tenho acesso às tabelas no Postgres, porque o Postgres, ele tá literalmente segregado, isso é para vocês entenderem isso, tá? Então é um banco de dados que está separado que pode ser utilizado só como banco de dados, tá? Você não tem a obrigação de usar ele como um banco de dados do Lakehouse. Você pode utilizar ele só como um banco de dados. Quer mostrar mais alguma coisa aqui, Cornelia? Não, peraí, estou vendo rapidamente aqui. Aqui, aí, você pediu o slide de disponibilidade, era esse aqui? Alguém quer mais? Alguém quer olhar só US isso? East 2 está aí, US East 2. Ele não está liberado mesmo, Felipe. Não, não tá. O SIST Tá? 2 não. Só em o SIST 1. O East 2 e o East 1, mas East 2 não, tá? E as outras estão tudo para disponibilizar. Agora, o provisionado tem muito e vocês podem utilizar tranquilamente o provisionado, tá, pessoal? Ele não vai entrar em deprecated agora, nem nada disso. Além de tudo, você vai ter uma facilidade para migrar ele depois aí de um tempo, tá? Que vocês não precisam se preocupar literalmente com isso agora. A gente estava mostrando mais uma nova funcionalidade. É uma pergunta super rápida do Jorge aqui, se existe como consultar os dados via API. Isso é muito utilizado em Postgres, consultas via API, né? Então, você fazer um CRUD ali totalmente em API. Não está liberado ainda, está entrando aqui nas próximas semanas, a API Uhum. padrão, né? O PostgreST do Postgres. Então, é totalmente compatível com a API que você já utiliza do Postgres, você vai utilizar aqui no Lakebase. Tá ok? Na versão do Lake Base, isso é muito interessante, né? Na versão do Lake Base Autoscaling, na versão do Lake Base provisionado, que é o padrão que vocês viram aqui, você vai consumir via PostREST, né, via protocolo PostREST. E no Lake Base Autoscaling vai ter uma feature chamada Data API mesmo, que você vai criar uma API apontando para aquela versão do dado que você quer olhar, tá? Isso é bem interessante. Que é isso, eu falando de uma feature que ainda vai ser lançada, tá, pessoal? Isso aqui ainda não está disponível. Bom, acho que é isso, né? Por conta do horário aí, o pessoal aí deve ter outras reuniões para não avançar. É,
Deixa eu ver aqui. Quer responder mais alguma? Não, não. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu não tenho Ah, resposta perguntaram hoje aqui, tem já. integração com o cofre de seios, tem que ser feito manualmente. Ele tem integração padrão com o que Vault, né? Que você já está acostumado a utilizar. Por exemplo, você pega do Azure, você consegue utilizar, né, o que Vault do Azure ali para armazenar os segredos, tá? E enviar doc sobre a policy de Lakebase. Ah, beleza, beleza, tá bom. Vamos enviar sim, tá? Vamos enviar sim. Vou enviar o doc para vocês. Bom, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Valeu mesmo. Aí a gente teve um probleminha técnico, mas a gente resolveu rápido. Mostramos ao vivo aqui, porque é um ambiente de demo, né? Ele é efêmero, as coisas somem, como vocês viram. A gente cria um banco de dados só para aquele momento, ele some, e a gente fez o que conseguiu aqui ao vivo, mas deu tudo certo, ainda bem. Então, muito obrigado aí, valeu mesmo. Legal, pessoal. Obrigado.